Agora aqui no TJ Aparecida a gente traz um outro assunto. No último fim de semana, a tragédia de Brumadinho completou 7 anos. Associações que representam vítimas de diferentes tragédias no país se reuniram em um ato coletivo. O encontro ele resultou no lançamento de uma carta conjunta à Justiça, cobrando responsabilização, memória e reparação. A gente conversa agora sobre isso com a Josiane Mello, que é diretora e fundadora da Avabrum, Associação de Familiares de Vítimas de Brumadinho. Oi, Josiane, tudo bem com você? Boa tarde, bem-vinda aqui ao TJ. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Eu agradeço muito a oportunidade à TV Aparecida. Boa tarde, Rayane e Eduardo. Boa tarde. Josiane, a gente já começa, né, a entrevista. Você perdeu sua irmã, a Elaine Mello. Ela morreu grávida no rompimento da barragem. Após a perda, qual a maior dor de quem viveu essa história? A ausência de punições, a lentidão dos processos ou a sensação de esquecimento? Bom, eu acho que são todos esses sentimentos em conjunto, né? Eu perdi a minha irmã grávida de 5 meses, eu trabalhava lá também, então eu sou uma sobrevivente. E esse crime era um crime evitável, era uma tragédia evitável, né? Então, saber que a gente convivia num lugar que a gente acreditava que era o lugar mais seguro do mundo, que é o que a empresa prega, né, que a mineradora Vale prega, era estar confortável com essa situação toda. E a gente viu que não foi bem assim, né, que eles preferiram o lucro frente a preservar vidas. Desde 2015, 2017, já sabia dos riscos dessa barragem e eles não fizeram nada, ou seja, permitiram que todos nós, trabalhadores e a comunidade ao redor, estivesse ali correndo o risco do rompimento da barragem. Então, também essa questão da lentidão, da punição, deixa a gente também muito angustiado. Não só por nós, pelos nossos que foram, mas porque pode acontecer novamente como está acontecendo agora em Congonhas. Exatamente, a gente até noticiou aqui no TJ Aparecida, boa tarde para você, Josiane, uma demora que prolonga o luto, né? Dessas Sim. famílias que perderam seus entes queridos. Agora, quais são as tragédias que se uniram aí nessa carta? Bom, nós unimos a tragédia da Boate Kiss, do incêndio da Boate Kiss, que se tivessem tido um aprendizado também não teria acontecido a tragédia do incêndio do Ninho do Urubu, na qual ceifou a vida de 10 adolescentes, né, com grandes sonhos. Nós unimos aí a tragédia de Mariana, que é muito semelhante à tragédia aqui do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, e também reunimos a representantes da Braskem, em Maceió, do afundamento de solo, né, da Braskem. Lembrando que todos esse movimento foram acontecido por grandes empresas, né, e também o time, né. Então, muita gente fala assim, olha, a barragem de Brumadinho. Não, a barragem não é de Brumadinho, a barragem é da Vale em Brumadinho. Então, também é uma coisa que a gente sempre defende para sempre estar falando quem que foram os responsáveis por essas tragédias, crimes que poderiam ter sido evitadas. Josiane, a gente está vendo imagens, né, enquanto você está conversando aqui com a gente, sobre esse encontro que aconteceu dessas associações e o que muda na prática quando acontece, né, esse tipo de encontro, as associações de diferentes tragédias se unindo pela primeira vez em um ato coletivo como esse. Essa união fortalece justamente essa cobrança por justiça? Sim, ela fortalece muito. Primeiro porque nós temos aí uma troca de aprendizado, né, em todas as associações que foram postas, né, elas foram obrigadas a se formar. Ninguém de nós trabalhávamos com esses movimentos, né? Todas as associações elas se deram através de um processo de luto, né, e de injustiça, de não responsabilização. Então, essa união, ela traz para a gente, além desses aprendizados, várias questões que podemos juntos trabalhar com relação à cobrança em Brasília, né, do sistema judiciário, para ter um pouco de celeridade, apesar de a gente estar falando aí de 7 anos pós-Brumadinho, falar de celeridade é uma coisa que é real, né? A gente pode também se juntar ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ao Conselho Nacional do Ministério Público do Trabalho, a OEA Internacional, que é um desejo também que a gente abra uma petição sobre a questão da celeridade, né?
Então, essa organização, ela busca também, o sentido principal é que a gente se fortaleça e consiga celeridade em todos esses processos de justiça. Né? Como a gente gostaria muito que todas essas grandes tragédias, né, como existe o observatório de grandes tragédias, a gente gostaria também que fosse levado da mesma forma como foi levado aí o ato do 8 de janeiro, né? Ter todo um judiciário, ter toda a população ali envolvida, porque nós estamos falando juntamente aqui de quase 700 mortes. Né? Então, o que a gente quer é celeridade na responsabilização das empresas e dos CPFs envolvidos. É o mínimo, né, que se pede, justiça, mínimo. Né? E essa justiça, carta nós conjunta... não estamos querendo nada mais. Exatamente, Josiane. E essa carta conjunta lançada à Justiça traz quais principais reivindicações e frustrações, né, acumuladas ao longo desses anos todos? Bom, é a questão mesmo, né, da demora na responsabilização das empresas, dos CPFs, todos eles, né, todos os réus, eles estão com... grande parte deles, eles estão livres, as empresas seguem lucrando, né, seguem ditando as regras do local do crime, né, principalmente aí Mariana, Braskem e Brumadinho, né, que seguem ditando todas as regras do local do crime, seguem fazendo a mineração acontecer, né, então, para eles não teve prejuízo nenhum. Então, enquanto não tiver a punição, vamos ser sujeitos a novos acontecimentos como este. Josiane, muito obrigado pela participação e pode contar, porque a Rede Aparecida de Comunicação e aqui no caso a TV Aparecida, o nosso jornalismo vai continuar acompanhando de perto e cobrando as autoridades para que haja essa justiça que as famílias tanto precisam para encerrar definitivamente e virar essa página. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida. Um abraço para você. Um grande abraço e a gente também pede, né, para que todos nos ajudem a não permitir que a tragédia do esquecimento aconteça antes das nossas devidas punições e responsabilizações. Muito obrigada a todos. E principalmente não cair no esquecimento, né? Abraço para você, um ótimo fim de semana.